Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para gravar mais um vídeo e dessa vez porque eu acabo de ler uma daquelas que é considerada uma das obras-primas dos gibis nacionais, que é Histórias Gerais, do saudoso Flávio Colim, que infelizmente nos deixou no ano de 2003. Pois bem, eu vou logo mostrar a história porque eu achei curioso pelo seguinte: até onde eu me lembro, eu nunca tinha lido nada do Flávio Colim, mas quando eu folhei a revista, quando eu comecei a ler, eu achei aquela estética do traço do Flávio Colim tão familiar que eu fiquei agora com essa convicção de que eu já tinha lido alguma coisa dele, mesmo que eu não tenha consciência disso, em especial na infância, né? Porque geralmente quando você é criança ou adolescente, você não se atenta muito em relação a isso, né? Quem é o autor da obra, quando que ela foi criada, quem é o desenhista, quem é o roteirista. O indivíduo ele passa a se preocupar com esse tipo de coisa, com esses detalhes, né, digamos assim, a partir do momento que ele desenvolve um gosto mais fino por literatura, ou pelos gibis, ou pelo cinema, etc. Que é o meu caso atual. Então, realmente, quando eu bati o olho aqui nas páginas do Flávio Colim, eu percebi que eu já conhecia há muito tempo, então que eu não sabia de quem se tratava, né? Pois bem, então, essa é uma edição comemorativa de 20 anos de publicação da obra. Ela foi lançada pela editora Conrad, é o Conrad, enfim, né? E assim como de um outro gibi que eu comentei alguns dias atrás, uma coisa que me chama bastante atenção nessa edição é o seu caderno de extras, que é um texto longo do roteirista da história, que é o Wellington Serbic, eu acho que é assim, não sei, né? Serbic, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele era graduado em História, fez mestrado e doutorado também em História, e ele diz, então, primeiro tem um relato longo, de mais 5 páginas, do roteirista, né? Do criador da história em quadrinho, né? É, as histórias gerais. Depois é uma série de esboços que ele mesmo fez e enviou pro Flávio Colim para dizer, olha, a estética dos personagens tem que ser mais ou menos essa daqui, ó. Ele enviava para o Flávio, ele desenhou página por página, né? Fez um tipo de rascunho de como ele imaginava que seriam o enquadramento, as sequências de ação. Ele enviava por correio para o Flávio Colim, porque eles não moravam no mesmo estado. E o Flávio Colim, alguns dias depois, ele o reenviava as páginas com o traço dele, né? Alterava pequenos detalhes, mas ele mantinha a essência das personagens. Porque como o Wellington Serbi, era um historiador, então ele fez todo aquele trabalho de pesquisa histórica em relação a a arquitetura dos vilarejos, as roupas dos personagens, as armas, né, os sotaques, as formas de falar, enviava isso para o Flávio Colim e o Colim lhe dava, entrava o seu toque, né, específico, né, da estética da sua obra e o reenviava esses capítulos concluídos. Então tem até uma foto, digamos assim, né, de uma das cartas que o Flávio Colim enviava para o Wellington CRB, que tem os esboços originais dos personagens. Esse caderno de extra ele traz uma série de detalhes sobre a obra que, de certa. Não, ele não é imprescindível para a compreensão da história, mas traz uma série de elementos que tornam a obra tanto quanto mais charmosa. Eu vou mostrar para vocês o livro, ou o gibi, né, que ele é gigantesco. É Histórias Gerais, aqui publicada pela editora Conrad. Na verdade é uma reedição. Ele tem essa capa de uma cor meio, eu vou chamar de acobreada, né? Encobreada, né? Tem assim um tom de cobre, né? Fosco, brilhante, né? E é bacana porque, entre aspas, remete ao clima, né, da história, até o clima regionalista, porque a história se passa no sertão mineiro. Ela é muito influenciada por obras regionalistas clássicas, né, como Os Sertões, Grandes Sertões Veredas, Morte e Vida Severina, Vidas Secas. Estou pensando numa outra, O Tempo e o Vento, e novelas também clássicas da Globo, né, como O Bem Amado, Rock Santeiro,
dentre outras, né? Eu, a única coisa que me incomodou no livro, do Gibi Nenê é história, mas o tipo de papel que a Conrad ela usou para imprimir, porque ela tem uma gramatura que é menor do que esse papel ofício, né? O A4 que a gente usa para fazer impressão, comprar para as escolas, etc. Então torna o livro assim bem frágil. E como ele tem uma narrativa fácil de acompanhar, né, e tem temas que são importantes, eu poderia até passar para um pré-adolescente, né, ler, mas ele é tão frágilzinho que eu acho que qualquer coisa você acaba estragando o livro, mesmo partindo de uma leitura mais simples. Eu vou mostrar algumas páginas da revista para que vocês todos tenham certeza de que já conheciam Flávio Colim, só que não sabiam disso, né? O pé, enfim, né? Para quem já leu alguma dessas obras, né, como Os Sertões, Grandes Sertões Veredas, O Tempo e o Vento, Morte e Vida Severino, deixa eu ver, o 15, né? E obras similares, tem mais ou menos uma ideia de qual é o clima da história, né? E o engraçado é que o Flávio Coelho enfatiza isso, né? Que para nós que vivemos na cidade ou em grandes centros urbanos, é comum que se alimente uma visão preconceituosa em relação a pessoas que vivem em cidades pequenas, né? Ignoram os seus dramas, as suas perspectivas de vida, o seu modo de falar, de se comunicar e de se expressar com o mundo. E o Flávio Colim, ele condenava essa visão preconceituosa que nós tínhamos e até uma visão preconceituosa que nós alimentamos muito, em especial os ditos intelectuais, em relação a elementos da nossa cultura, né? Dos nossos regionalismos diversos. Então, o Flávio Colim, desde o início da sua carreira, ele se esmera em destacar, né? Em dar destaque ou preeminência a esses temas que são nossos, né? Ligados não só à nossa história, à nossa cultura, o nosso modo de ser, a nossa linguagem, os nossos coloridos, folclores, etc, né? Eu vou mostrar só algumas páginas para vocês terem um pequeno vislumbre, né, de como é a arte depois dessa narrativa do gráfica, né, do Flávio Colim. Porque o livro ele tem vários, são várias histórias que se entrecruzam falando sobre esse conflito do banditismo, né? No interior do país, que infelizmente não deixou de existir nos anos de 1920 e 1930. Ele continua existindo até hoje, apenas com uma perspectiva diferente, né? Recorre a outros instrumentos, a uma estrutura talvez mais finas, mas de uma forma geral ele se mantém muito parecido, né? E no final do livro tem até uma pequena história, não em PB, não em preto e branco, mas com arte colorida. São apenas 4 páginas, mas dá para ter uma noção mais geral, né, de como o Flávio Colim pensava esse, as cores, né, do nosso país em relação à iluminação, né? Destaque a fauna, a flora, etc. Eu vou só mostrar algumas páginas, eu não vou dar muito. E assim, apesar de ser um livrinho relativamente grande, eu acho que de história mesmo são 150 páginas. E as outras 20 ou quase 30 páginas do resto do gibi é esse caderno de extras que traz essa visão sobre a confecção, não é? A criação da obra, que ele é fantástico. Eu vou buscar aqui essas 4 páginas coloridas que traz uma história, né? Que é muito curiosa, né? Que é a história de onça. Só para vocês terem uma noção, uma visão básica de como ele pensava até as cores, né? Só que eu acho que esse tipo de papel que não valorizou muito as cores que o Colin ele usa. Mas enfim, né? Paciência, vai ver pelo preço da produção, a tiragem é muito alta, então eles preferiram economizar com os papéis. Ah, e no final eu vou botar isso, no roteiro de uma história, porque como eu disse, o Flávio, ou o Wellington Serbic,
ele fazia esse trabalho, entre aspas, como é que se diz, de enquadramento, fazia um traço mais simples de como ele queria que os personagens fossem executados, enviava por carta para o Flávio Colim, e ele, entre aspas, vertia para o seu estilo. Aí no final tem até esses esboços que o Wellington Serbic fazia das personagens, enviava para o Flávio Colim, e ele, como eu disse, vertia para o seu estilo. Então, por enquanto, são só esses comentários que eu queria fazer e recomendar a leitura, né, de histórias gerais aqui do Flávio Colim e Wellington Serbic. Acho que vale muito a pena ler, né? E, enfim, né, pelo menos a gente conhece um pouco mais sobre o nosso país e realizamos esse trabalho de valorização da nossa cultura e dos nossos artistas, né? Então, por enquanto é só e até a próxima leitura, né, o próximo filme.